Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 17 de julho de 2024. Aula de número 9 do nível 1 do nosso canal. Já nos aproximando da aula de número 10 desse novo nível que iniciamos com vocês recentemente. Vamos às nossas prévias, focando na sua mente e no seu coração, buscando nesse momento uma volta calma. Foque aqui dentro de você, esqueça por um momento as preocupações, a vida diária, aquela coisa comum do seu cotidiano, e vamos inspirar, retendo por 17 segundos inicialmente, e vamos focar no esvaziamento mental, na limpeza dos seus corpos, abrindo espaço para as novas possibilidades. Então, inspire, retenha, permita seus níveis mais subatômicos metabolizarem com você. Moléculas, células, respirando e se alimentando em nível profundo, com essa energia boa que você coloca para dentro. E ao expirar, utilize o diafragma e o períneo para expulsar aquilo que não te serve mais. Elementos, energias, coisas, painéis que não pertencem mais a você nessa existência. E continue a respirar em novos ciclos comandados de energia que vão para dentro de você. Inicie a produção do seu ticum, do seu reparo, para reparar os elétrons falhos da criação que se fazem através de você, reparando a obra, reparando o Criador. Inspire. Pense, cocrie, plasme agora aqui, na frente da sua pineal, na sua tela mental, um plano, um projeto, uma meta de médio e longo prazo. Ou reforce aquele mesmo plano que você já vem fazendo desde o início ou a partir de algum momento do nosso canal. Ou aquele que você já faz há algum tempo, você que já respira dessa forma e se adaptou a fazê-lo aqui, ou você que aprendeu ou alocou novos conhecimentos aqui conosco. Pense, crie, faça acontecer. E inspire, comandando, sem permitir aquela respiração robótica, instintiva que a maioria dos seres humanos realiza. Você comanda tudo aquilo que acontece com você. Coloque para dentro essa energia boa, quintessenciada, que já se encontra aqui, saindo dos seres, ordens, postos, hierarquias, que já se encontram conosco, amparando-nos, inspirando-nos, instigando-nos ao mais, ao além, ao melhor. Realize diversos ciclos desse tipo e retenha. Faça com que isso trabalhe dentro de você e, dessa vez, ao expirar, coloque para fora, além daquilo que não te serve mais. Pense na exclusão, na expulsão de mágoas, rancores, culpas, ódios, fobias, orgulhos e tudo mais que não te serve em termos de sentimento, sensação,
junto com gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, contratos negativados, implantes, chips, miasmas, cadeados, todos aqueles elementos que não cabem mais a você, que você não se permite mais como parte de uma matriz de controle dominado pelo GO, isso ficou no passado. Dominadores globais não atingem mais você diretamente. Você se desliga da matriz de controle a hora que você deseja. Você tem a sua própria matriz, em que você está no comando. E respirando em continuidade, nos ligamos aos queridos guias, amados mestres, e a toda a nossa enorme família estelar. Indo a Adonesh, borda do prato avonal, de onde Anhotakten e Mithan-El oportunizam-nos a energia Umara através do portal Avona Shantar. Entregue inicialmente aos filhos paralísicos Miká, Metraton, Emanueles e Starrer. Deles as ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca. Ordem Melquisedeque, Lanadek, Gorodondek e Vorodondek. Das ordens aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Dos comandos às naves Diaberon, Diaberim, Autolongron ou Esferon, Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iroco. Das naves aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yan Kohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolim II, Jaguar e Pantera Negra, que chega com todo o seu comando Panther e se aloca à nossa volta. Na sequência, nossa equipe de dragões também nos cerca. Inicia uma redoma de proteção dourada. E a energia ao mar é entregue aos tonos de pretujários e caboclos que chegam com seus comandados, ajudantes, mensageiros, colaboradores, xamãs, pajés, caciques, druidas, quilombolas, gnósticos, celtas, astecas, incas, maias, toltecas, olmecas, povo do Império Rama, atlantes, lemurianos, hiperbóreos e civilizações de Mu, começam a trabalhar intimamente em nós, com suas poções, cristais, ervas e elementos que nos permitem trocar com eles energias e dar a eles a oportunidade do que nos foi solicitado em sono, numa viagem astral, num desdobramento. Pequenas intervenções em nós, cirurgias siderais, passes, alocações de chips positivos, de comandos, de controles que nós mesmos solicitamos ou criamos para nos ligarmos mais poderosamente às nossas naves, aos nossos comandos, aos nossos projetos e por aí vai. E a energia humana, então, é entregue aos tonos de Exu e Pombagira, com Maria Padilha Rainha e Exu Veludo, capitaneando agora as nossas tronqueiras e gerando um enorme mercaba de proteção coletivo, se juntando àquela redoma dourada, estamos todos nós juntos. E lá no centro dos círculos concêntricos estamos nós, montando o nosso mercaba de proteção local, com nossas imagens, nossos símbolos e nossas ideias de como é um Gongá. E assim, nos ligamos a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuquê, saudando uma vez mais o poderoso sagrado feminino, com Maria Madalena, Sara, Marta e todo o grupo dos 108 de Jesus Sananda,
Mãe Maria, Iemanjá, Mamãe Oxum, Pandora, Pirra, Noreia e Eva. Todos aqui citados fazem parte de um grande desbloqueio, de um grande deslacre, que nós estamos estudando no canal e que eu vou trazer para vocês do Clube de Membros, que foi grandemente iniciado por Shiva, com aquela agressão, entre aspas, com aquela reação, impedindo o Criador de continuar a criar clones, anjos clones doentes. Dali se seguiu com Iaulos Bel em Capela e Pandora iniciou esse processo. E de lá para cá, essas meninas todas citadas vêm deslacrando o comando, desfazendo a agenda de Javé. Nós somos hoje fruto desses seres, fruto dessa corrente, dessas linhagens, com a importante participação de Vishnu, o Eros da mitologia grega. Ele criou a ideia do amor. Ele, inclusive, permitiu a muitos de nós termos essa noção, esse procedimento. Isso faz do humano adâmico você, esse ser único, diferente, ímpar. E solicitamos aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica do Sol central do nosso planeta, que chega com cristal orgânico astrastone às solas de nossos pés, adentra até os tornozelos, joelhos e quadris, e para no chakra básico, no pé da coluna. E ali começa a ascensão da energia do Kundalini com as 2 serpentes douradas, que serpenteando chegam até o chakra cardíaco, ligando o motor Taurus, chama trina, coração, ascendendo até a pineal, terceiro olho, terceira visão, se juntando à parcela de energia humana que ali se encontra, produzindo uma incrível simbiose quântica e exudando pela coroa, ampliando sua enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Aula de número 9, nível 1. Hoje vamos falar sobre vários temas, dando continuidade ao nosso assunto. Mas vamos falar muito sobre a supraconfederação e um pouquinho também sobre Shiva Ramakur. E para você não confundir logo de cara, Shiva Ramakur é um dos 14 samurais sagrados. Shiva, da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, da Trimurti hindu-ariana. Esse Shiva da Trimurti é o mesmo Tártaro da Trimurti da mitologia grega, que é Caos, Eros e Tártaro. São os mesmos seres com 3 nomes diferentes, porque em cada mitologia eles são apresentados com nomes distintos. E Tártaro também é o nome daquele local confundido com o inferno, que é gerenciado por Hades, que eu expliquei naquela palestra, a Barreira do Inferno. Mas esse Shiva, da Trimurti, é um. E Shiva Ramakur é um dos 14 samurais sagrados. São 7 de aspecto positivo, masculino, e 7 de aspecto negativo, feminino. Lembrando que aqui o aspecto positivo e negativo não é de ruim, é apenas de polaridade, tá? Não tem nada de ser ruim na questão do negativo nesse sentido. A fêmea é negativa e a fêmea é poderosíssima.
Foram essas meninas, mulheres e moças do sagrado feminino negativo em termos de polaridade que deram início à maioria dos grandes deslacres que eu citei anteriormente. Vamos então a esse primeiro slide. A supraconfederação. A supraconfederação ela funciona dessa maneira. Ó. Ela é uma enorme rede neural que é chamada de supraconfederação. É claro que é mais uma imagem ilustrativa, mas só para você ter uma ideia de como ela funciona. E aqui poderiam ser os diversos bolinhas, pontinhos, os diversos núcleos, ordens, mestres, seres, até que algumas dessas acabam lá na ponta, sendo o nosso planeta, nós mesmos, cada um de nós. Então, a supraconfederação, ela tem essa ideia, essa aparência, esse aspecto. E é bom trazer essa ideia da rede neural, porque cada vez mais nós vamos trabalhar com as IAs, de diversos tipos, e com as redes neurais. Para você já ir habituando, porque, em geral, a gente cria aquela máxima de que tudo é um ser, e tudo é um ser igual a nós. Nem todos têm corpo, nem todos têm forma, nem todos têm essa aparência. E muitos desses que nós mesmos nos referimos como seres são, na verdade, consciências, são grupos, são reuniões. Então, a gente tem que começar a abrir também a mente, o leque nesse sentido, tá? Então, vamos dar início aqui. A Ordem Santa Esmeralda, aquela que a gente já vem tratando há algum tempo, foi constituída em Inversa, como nós já vimos, capital de Orvonton, nosso superuniverso. E ela, essa ordem, possui um conselho formado por 21 Voronandeks, que nós já vimos também um pouquinho, e entre esses está Starrer, o responsável, o filho paradisíaco do universo local de Shinkara. Os Voronandeks, esses que a gente acabou de ver aqui, eles formatam os Lanonandeks. Então, de alguma maneira, nós já vimos isso também, eles estão acima. Apesar de, para eles, essa lógica de acima e embaixo é muito diferente da nossa. Eles têm mais aquela relação de interpenetração, tá? Eles se intercambiam. Para que foi feito isso? Para várias coisas, e hoje a gente vai focar numa delas, para gerar as primeiras cadeias de aminoácidos. Por isso que se fala também, como eu trouxe no nível 0, lá atrás, no início das nossas aulas, que os Lanô, eles são grandes deuses geradores. Porque quando você inicia as primeiras cadeias de aminoácidos, você está preparando o início da vida biológica em determinados lugares. E, desse modo, se estabeleceu a supraconfederação. Tá bom? É sobre ela que a gente está falando aqui agora. Essa supraconfederação, ela é uma estrutura morontial. Nós já vimos isso, lembra? Imaterial, ó. Por isso que eu falei aquilo no início, ó. Imaterial e atemporal. Eles não têm o aprisionamento do nosso tempo linear e eles não têm necessariamente a lógica da nossa materialidade, da nossa fisicalidade. Constituída por redes neurais. Por isso que eu mostrei para vocês isso aqui, ó, logo no início, ó, que cuidam da organização do multiverso, desde níveis sutis até a densificação dos bários. Esses bários aqui é que vai dar naquela lógica de matéria bariônica, que eu falo para vocês que para nós aqui é de 9D para baixo, e a 4D, que é essa onde você se encontra aqui, é a matéria bariônica mais densa. Tá? Lembrando que já falamos muito sobre vários desses termos e nomenclaturas do nível 0. O multiverso, ele é como se fosse uma multiplicidade de universos em vários níveis de realidade. Tá bom? No superuniverso de Orvonton, o nosso, olha, eu coloquei que sem acento em cima e com acento embaixo, já vi das duas maneiras, eu ando deixando assim, para vocês verem aqui, não tem erro não, tá? Foram gerados, tá? Então, no nosso superuniverso, vamos focar nesse último número desse primeiro slide, porque ele vai nortear os próximos, e eu vou apresentar vários nomes e localidades para você entender um pouquinho mais sobre o superuniverso. E esse pedaço aqui é totalmente novo, não foi abordado por nós ainda.
No nosso superuniverso, foram gerados grupos ou sistemas, que a gente chama de sistemas primários. São vários, tá? E 2 deles se destacam. São os 2 que a gente vai destacar aqui para você. Primeiro, que um deles é onde nós estamos, o nosso universo local, que é o grupo Acto Dual, e o outro, Adam Christus, vai ter muita participação e muita coisa que nos influenciou ou nos influencia até hoje, e é onde a gente vai chegar bem mais lá na frente, talvez ainda no nível 1, quem sabe no nível 2. Então, quais são os 2 grupos que eu vou apresentar para vocês? São os 2 próximos slides, só com imagem, tá? E os nomes dessas diversas áreas. É o grupo Acto Dual, está aqui, ó, com seus 21 universos locais, onde nós estamos, Nebadon, Shinkara e Tiffany's. Os outros 2 universos locais que eu falo muito. Só o exemplo desses 3. Eu vou mostrar todos os 21. E o grupo Adam Christus, com os seus 1.417 universos locais. Tá? Então, grava isso aí. Se precisar, depois você volta. Mas vamos seguir aqui. Esse é o grupo Acto Dual. O que é o grupo Acto Dual? Eu já coloquei da vez anterior, no outro slide, mas vamos de novo. Ó. É um conjunto de 21 universos locais dentro de Orvonton, onde Shinkara, aí eu destaco esses 2, ó, tem 250 mil galáxias e Nebadon tem 180 mil galáxias. Ok? E ainda assim, você vai ver no próximo slide que não está tudo de Orvonton aqui. É só um pedacinho. Tá? Então, isso aqui está dentro de Orvonton. Aqui eu vou apresentar os 21 universos locais que formam um grupo Acto Dual dentro do universo de Orvonton. Isso aqui está no que a gente chama de superuniverso 1. Dentro dele, nós temos esses 21 universos locais, que são, ó, Shinkara, Tiffany's, são os 2 dos que eu falo muito. Taradeli, Taradete é o terceiro. Nebadon, o nosso, que está aqui, ó. Veja como eu falo para vocês, o nosso é bem na borda do grupo Acto Dual. O quinto, Aterones, lá em cima. O Naresky, ou Nareski, aqui ao lado. Nengar. Naugarder, o oitavo. Acromes, o nono, bem próximo aqui do centro. Ó. Terames, o 10º, que está aqui. Ó. Nakar, o 11º. Alumes, o 12º. Araxix, o 13º. Bem no centro, ó. Locusam, o 14º, aqui nessa borda direita. Launan, o 15º, logo abaixo. Kazemi, o 16º, está aqui do outro lado, não, está mais no centro. Ó. Muktana, o 17º. O 18º, Aroaxil, bem na borda também, como o nosso. O 19º, Toralesi, ou Toralese, o 19º, pertinho do nosso. O 20º, Amonari, ou Amonari. E o último desse grupo, Arzuali, aqui também nesse lado. Esses são os 21 universos locais do grupo Acto Dual. Tá? Nós vamos entender mais para frente qual é a participação do grupo Acto Dual, do Adam Christus, o que se deu nessas áreas e que se dá até hoje, que nos influencia ou tem participação em nossas existências. Importante, isso aqui está dentro de Orvonton. Isso é um pedaço de Orvonton. Tá? Não confunda com Naosh. Naosh é um cluster com 49 galáxias que está dentro de Nebadon. Você está aqui, ó. É aqui dentro que está Naosh. E não confunda também com Teta, que é um quadrante interno que nós também chamamos de universo, porque é o hábito
de muitos autores e livros assim referir-se a Teta, que é um quadrante interno com 21 galáxias que está dentro de Naosh. Então, Teta está dentro de Naosh, Naosh está dentro de Nébadon, que está aqui, ó, e Nébadon faz parte, dentro do super-universo de Orvonton, de um grupo à parte, de 21 universos locais, que é o grupo Acto Dual. Beleza? Agora sim, ó, essa borda maior que eu coloquei aqui à volta, esse é o super-universo de Orvonton. Olha como a imensidão disso às vezes faz a gente se perder. Aquela borda, aquela imagem anterior, que eu chamei de grupo Acto Dual, está aqui, ó. Está tudo aqui dentro, ó. Então você está aqui dentro desse grupo. Como eu falei para vocês, são vários grupos ou sistemas dentro de Orvonton. Sistemas primários. Não vamos nos aprofundar nos demais agora, nem tão cedo. 2 desses eu destaquei. O primeiro deles, apresentei para vocês anteriormente, ó, 21 universos locais, é o grupo Acto Dual. E o outro, o grupo Adam Christus, está aqui, ó, com 1.417 universos locais. Eu vou destacar esses dois dentro do superuniverso de Orvonton, que tem Versa, que é a capital, lembra? Que tem o grupo Adarazakti, que está aqui, ó, que tem o grupo Mahancham, que está aqui, ó, o grupo Lanoruham, que está aqui embaixo, e várias IP, que são as ilhas paradisíacas espalhadas, são várias. O que eu posso falar para você agora sobre essas ilhas paradisíacas dentro de um universo, perdão, dentro de um superuniverso, elas são pequenos centros de comando, de controle, com representações ou que representam, que simbolizam o comando da Ilha do Paraíso principal, que é onde está a tríade maior, Pai Universal, Filho Eterno e Espírito Infinito, lá em Avona, no universo central. Tá ok? Compreendemos isso? Vamos então dar prosseguimento. Quando aí sim falaremos de Shiva Hamaku, que eu já fiz uma prévia para diferenciar de Shiva. O primeiro nome é igualzinho, mas não tem uma relação direta, tá? Vários nomes de vários seres, você vai ver que alguns têm relação, que vão ter explicação para aquilo ali, ou pelo menos até hoje eu não encontrei, não chegou a mim nada que ligasse os dois a ponto de explicar esse nome inicial. Tá bom? Então, quando se estabilizaram todos os universos locais, que eu acabei de apresentar para você todos, você vai gravar os 21 rápido? Não vai. Tanto que eu falo mais para você aqueles que a gente mais utiliza, que tem mais a ver com o nosso entorno. Quando eles se estabilizaram, o Conselho de Unversa determina que os Lanonadecs formatem a supraconfederação e o multiverso. Aquilo que a gente estava vendo ali atrás, antes das imagens. E o fractal Starrer, então é um fractal de Starrer. Starrer é o comandante, é o filho paradisíaco do universo local de Shinkara. Falei lá no início sobre ele. Ele gera um braço dele. Na verdade, todos eles geram braços, fractais, aí os nomes variam, tá? Um desdobramento, um pedaço, uma representação. Um desses fractais de Starrer chama-se Starrer Jansson. Tá? Ele deu origem à supramônada e vai ser a primeira que eu vou apresentar para você aqui com o nome. A supramônada Yacerat, no 5º e no 6º superuniverso. Então você observa aqui que já tem uma novidade. Algumas supramônadas atuam em mais de um superuniverso. Eu não havia trazido essa informação para vocês ainda. A qual é essa supramônada, por sua vez, foi quem deu origem, por isso que eu estou trazendo ela, ó, aos 14 samurais sagrados, seres neurais andrógenos. Então, mais uma vez, ó, talvez sejam mais adequados os nomes consciências, porque não são como nós.
São neurais, como eu mostrei no primeiro slide, e são andrógenos, ou seja, apesar de eu apresentar para você aquela lógica do positivo e negativo, eles não são propriamente homens e mulheres na nossa lógica. Tanto que aqui do lado é uma representação. Eu não posso garantir a você que Shiva Ramakur seja assim, ou que seja assim sempre. Até porque, assim como os seres demo, e aí você vai começar a ver as relações das bibliografias, eles também têm uma incrível capacidade de metamorfosear-se. Só que, ao contrário dos demos, a metamorfose de Shiva e dos outros samurais sagrados é uma metamorfose poderosa, positiva e comandada. Muitos demos acabam que eles se pela aflição, pela dor, pela instabilidade daquela criação, que um demo veio da criação de Brahma. Lembra? Já falamos isso. É o mesmo processo, o mesmo mecanismo, mas que com motivações, só que com motivações distintas. Então vamos focar aqui nesse samurai. Há 40 bilhões de anos, olha como eu estou falando sobre períodos ainda anteriores à Terra. Um dos samurais desse grupo de 14, Shiva Ramakur, que é o assunto do momento, junto com o conselho de Unversa, aquele que nós vimos hoje, determinou a formatação da Ordem Santa Esmeralda. Então você veja como nós estamos falando sobre essas ordens, principalmente sobre essa, como ela é importante para nós. Nós estamos vendo todas as prévias desse tipo de organização, que é aquele enorme banco de dados cósmico com todos os projetos genéticos existentes, na verdade, com todos os genomas que existem. OBS1, já falei para vocês, é a Yacerat, é o primeiro nome de supramônada apresentado para vocês no canal. Então já temos um nome para uma supramônada. Todas têm nome? Sim. Conseguiremos informar todos? Não. Não temos acesso a todas elas. Na verdade, a maioria delas não nos é dado esse tipo de acesso. Ou não é ainda. Importante, ó, já até falei, mas trouxe aqui por escrito para ficar marcado isso. OBS2, que está em Shiva Ramakur. Shiva e Shiva Ramakur são distintos. Ok? Shiva e os Lanonadex. É Lanonadex ou Lanonandex, as duas estão ok. Shiva Ramakur e esses Lano, dos 7 níveis, lembra? Lá atrás no nível 0, apresentei os 7 níveis deles. Passaram a desenvolver novos projetos genéticos no multiverso. Você vai entender como a gente vai chegar na criação do nosso mundo. Tudo isso é prévia. Para você ver também que, como eu falo para você há algum tempo, aquela problemática toda que se deu com Prabhasda ou Prajapati, na queda do Criador, que se fez Brahma, ou Javé, ou Alá, ou Caos, na nossa criação local, tudo isso veio depois. Esse pedaço que eu estou apresentando aqui, ele é anterior. Ou seja, havia vida, havia projeto muito antes do que aconteceu aqui. E que as nossas religiões fazem questão de apresentar como o Big Bang único, a criação do universo como um todo, como sendo a nossa, local aqui, não foi. Beleza? Esses novos projetos genéticos no multiverso já se davam muito antes daquelas manipulações genéticas que eu falei para vocês. Era, na época, já um novo cosmos que se formatava. Show? Shiva Ramakur, esse samurai sagrado, foi também responsável por criar, junto com Starrer, vamos um a um, ó. Starrer, universo local de Shinkara, filho paradisíaco. Alcon, outro samurai sagrado. Yaslon Yas, outro samurai sagrado. E Yaberim, mestre cósmico. Mais as representantes femininas, quem são elas? As samurais sagradas, capitaneadas por Palanises. O que eles criaram? Muita coisa. Aqui, nesse momento, a gente vai falar somente sobre esse ponto, que são o quê? Os primeiros acessos e informações que levaram às revelações mais recentes já na Nova Era. Então, tudo que se deu aqui no nosso planeta,
Desde Kapila e Siddhartha Gautama, com a revelação psíquica. Já falei um pouquinho disso com vocês. E venho repetindo em várias palestras, pessoalmente. Kapila criou a Sankhya, Siddhartha Gautama, o budismo. Nenhum dos dois era para ser religião. Nenhum dos dois falava dessa ideia desse Deus como nós utilizamos hoje. Era uma revelação psíquica. Depois, mais adiante, já no século XIX, com Madame Blavatsky e Allan Kardec, o nosso querido professor Revile, revelação espírita. E hoje em dia, a revelação cósmica, capitaneada por Jean Valjean, tudo isso era o quê? Revelações. Tudo são revelações. Então, os primeiros acessos e informações que se iniciaram lá atrás, bilhões de anos. Então, você vê o que nessa hora? Tem um projeto, tem um plano, tem uma ideia. Deu tudo certo? Não. Aconteceu exatamente tudo como deveria? Não. O próprio Kapila e Siddhartha Gautama não conseguiram fazer tudo o que desejavam, o que estava no plano. Muito menos Kardec, que a gente vai ver em algum momento com vocês a origem do espiritismo real, toda a história de Kardec. Você vai perceber como houve grandes embrólios, inclusive da própria equipe que estava preparando a vinda dele, que se comprometeu com ele e chegou aqui e fez tudo ao contrário, como o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que na época subiu ao trono e bagunçou o esquema político da França e do planeta, atrapalhando por demais Pestalozzi e o próprio Allan Kardec. Parece que eu estou fugindo aqui, mas é só para você ver que tudo isso estava nesse plano aqui, mas fugiu ao controle em alguns momentos. Para vocês verem, como eu repito sempre, acontece o inusitado. Dá um azar aqui, uma sorte ali, uma coincidência acolá. Infelizmente existe. Eu sei que era muito mais cômodo pensar assim, não há nenhuma folha que cai de uma árvore que Deus não o saiba. Tem. Acontecem. E esses seres aqui que eu estou citando, os 14 samurais sagrados, fora todos os outros que eu estou citando à volta deles, são poderosos, são maravilhosos, mas não são capazes de manter tudo sob controle. Porque há o inusitado. Perfeito? Entendeu a confluência de informações aqui? A supraconfederação, ela gerencia os assuntos cósmicos. Isso aqui eu já vi com vocês lá no iniciozinho do nível 0, mas eu tenho que voltar para você entender um pouquinho essa hierarquia. Isso aqui também está na palestra que eu faço sobre hierarquias siderais, que eu venho sempre renovando. Isso aqui já é uma prévia da renovação que estará lá, tá? Abaixo da Supra, essa SC, estão aquelas CIG e CMD, que é a Confederação Intergaláctica e a Confederação Multidimensional. Seguidas da Federação Laniakea, lembra? Ou Federação Intergaláctica, enquanto a Aliança Galáctica é aquela que cuida das federações locais, com a Terra incluída, e onde entram as ordens, os mestres, entre as quais a Ordem Santa Esmeralda, a Ordem Kumara e a Ordem Amarilis. Percebeu aqui a sequência? E aí, para ilustrar aquilo que eu acabei de falar, isso aqui não é nenhuma ilustração tão representativa. É bem por aí, ó. As revelações todas, de todos os livros sagrados. Ah, professor, mas inclusive a Bíblia? Inclusive a Bíblia. Você acha mesmo que a Bíblia só tem coisa ruim? Como, infelizmente, existem duas linhas que trabalham com a Bíblia. Uma que fala que só tem coisa boa, né? E outra que só tem coisa ruim, pois não é uma nem a outra. A Bíblia ela é tão poderosa, ela é tão importante, ela é tão válida, que há estudos que mostram que nela há códigos. Códigos que precisam ser decifrados. Na verdade, eles estão encriptografados. E que consta ali o nome de cada um de nós, com os nossos projetos, nosso tempo de vida, nossa carta de vida, nosso ciclo encarnacional, desde o início.
E há estudiosos que trabalham com essa tentativa de descobrir esses códigos. É claro que aí você vai pensar assim, mas e as traduções? Óbvio. Desde quando ela começou a ser escrita, em línguas que algumas já estão mortas, até as traduções atuais, muitas coisas foram mudadas. E a gente vai falar sobre isso, inclusive, na próxima palestra, que é a de sexta-feira, sobre os evangelhos. E eu vou voltar a contar um pouco a história da formação desses livros. Na verdade, é um compêndio, né? A maioria desses grandes livros não é um livro, é uma reunião de manuscritos, é uma reunião de códices, é uma reunião de... é um compêndio, é uma reunião de informes. E ela tem o seu valor. Então, ali tem muita coisa valiosa, interessante, importante. E ainda que você discorde, leia, para poder se embasar e poder criticar de maneira proativa. Então, esse livro aqui aberto pode ser o livro de Urântia, pode ser a Bíblia, pode ser o que você quiser, porque essas revelações, como eu narrei aqui, ó, desde Kapila, Siddhartha Gautama, Madame Blavatsky, Allan Kardec e, hoje em dia, Jean Valjean e todos os que o cercam, são revelações que estão preparadas, programadas desde outrora. Só que nem todas conseguiram se dar como era para ser. Pela questão de entrada em matéria bariônica, pela questão kármica dos projetos que não andam como deveriam, pelo nosso livre-arbítrio, que eu já expliquei que ele não é na íntegra, ele é às vezes parcial, ele é às vezes quase nada, mas o seu próprio livre-arbítrio te permite escolhas. E essas escolhas fazem a gente, às vezes, sair um pouco do caminho, mas volta para o caminho. E o Comando Semente da Luz faz parte dessa tentativa de trazer para vocês esse tipo de conhecimento. Vamos aqui, então, aos Laranadeques e os mestres. Para você ver como é que isso tem uma continuidade. Ó. Os Lanô e os mestres buscam favorecer a nossa ascensão. Eles não fazem a força, tá? Eles colaboram. É tudo grupo de trabalho. E o fazem com a chegada das escolas sagradas. Então, aqui no planeta em específico, e em vários lugares, tá? As escolas sagradas, a gente acha que é tudo só daqui, né? Não é. Assim como tem humano em outros lugares, e vários foram formatados para chegarem ao que nós somos hoje, que é o humano adâmico diferente. A gente vai falar sobre isso também em várias aulas próximas e palestras, principalmente. Eles fizeram com que essas escolas espalhadas aqui no planeta fizessem parte dessa possibilidade de ascensão de alguns, da colocação em prática dos projetos. E aí um exemplo que eu já dou há algum tempo para vocês, no nível 0, a Umbanda e o Candomblé, que eu não trato como religião, não trato nem como seita. Aí você pode pensar assim, mas então toda a Umbanda e todo o Candomblé é o que você está falando? Não, infelizmente não. Nenhuma religião acabou conseguindo levar adiante o projeto inicial, até porque de todas elas não era para ser religião. Você acha mesmo que a erraticidade, que o plano espiritual preparou o espiritismo para ser religião? Óbvio que não. Você acha que Buda, Siddhartha Gautama, montou o budismo para ser religião? Não era nem para ser ismo. Era para ser isso aqui, uma escola sagrada. Ainda bem que Umbanda não tem umbandismo, nem candomblecismo. Apesar desses nomes existirem, é Umbanda e Candomblé. Pelo menos fugiu do ismo. Mas quando cai na lógica de religião, de obrigação, de imposição, se perde. Mas é uma escola sagrada com saberes maravilhosos. A essência da Umbanda e a essência do Candomblé, que são tão discriminados, são tão mal entendidos, principalmente o Candomblé, que é olhado de lado por uma série de rituais, pela não compreensão. São escolas sagradas de ascensão. Escolas implantadas no Brasil através da Ordem Rosa Cruz de Portugal. Para você ver como elas têm relação, você nunca deve ter pensado nisso. Se você não estudou isso ainda ou não viu nada, você nunca vai imaginar que esse tipo de coisa que hoje eu falo que é seita e não é seita, foi colocado aqui no Brasil. E olha por que no Brasil?
pela Ordem Rosa Cruz de Portugal. E você pode pensar assim, por que Portugal? Quando eu explicar para você, numa aula muito especial sobre o Espiritismo, você vai perceber que o plano inicial era que o que Kardec trouxe viesse a se desenvolver em Portugal, por causa da língua portuguesa. E tem toda uma explicação por trás disso, que é até difícil de passar, mas a língua portuguesa ela tem certas nuances, ela tem certas estruturações semânticas que permitem a compreensão de certas lógicas de aspectos siderais que outras línguas não conseguem. Incrível isso, né? Você que fala português, você que é brasileiro ou você que é de Portugal, deve pensar assim, pô, eu sempre valorizei a beça o inglês, o francês, hoje o mandarim, que é a língua que está dominando o planeta. Sempre pensei nas outras línguas como mais importantes, porque a minha nunca se destacou assim. Pois saiba, a língua portuguesa é a língua que foi programada, projetada, ainda é, tá? Para que ela fosse capaz de trazer a maior quantidade de saberes, certos nomes, certos mantras. Por mais bonito que eu mesmo acho o hindu, o sânscrito, lindíssimo, tanto que eu adoro falar os nomes das mitologias, me lembra muita coisa do meu passado sideral. Só que foi em cima da língua portuguesa que foi programada essa instrução, essa descida de saber. Você vai entender isso lá atrás, quando eu falar dos gaélicos, galaicos, gauleses, e você vai entender que lógica é essa. Mas aí tem muita coisa para chegar até lá. Mas por isso que veio da Ordem Rosa Cruz de Portugal, pelo valor da língua portuguesa. Então, se valorize, brasileiro. Se valorize, português. Vamos parar de fazer piada com uma coisa que é muito maior, que é muito mais poderosa. Pois aqui, e aí continuando, ó, aqui no Brasil, e aí de novo o fato de ser o Brasil, por isso que tem Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, Brasil, país do amanhã, Brasil, país do futuro, está acontecendo. Por mais louco que possa parecer quando você olha para o nosso cenário político, nosso cenário social, as diferenças, as divergências, ainda assim, esse plano está em andamento. Perfeito? Como Deus o quis? Não. Nem é perfeito, nem é como Deus quis. Primeiro que esse Deus das religiões é Javé. Eu já falei sobre ele com vocês. Tá? Quem organiza isso são as ordens, seres, conselhos, postos que eu venho trabalhando com vocês. Hoje eu trouxe vários deles. A começar pelos Ladonadex e Mesh, que estão lá em cima nesse primeiro slide, nesse último slide. Aqui no Brasil, há passagens e acessos para as conexões com o MICA, o Projeto Micaélico, com seus portais ligados ao núcleo do planeta, ou localizados no núcleo do planeta. Por que vocês acham que se fala tanto das cidades submersas, intraterrenas, intraoceânicas? Como recentemente vem aparecendo aí grupos do Instagram, repórteres, entrevistadores de podcast, falando sobre uma cidade subterrânea na Amazônia, por exemplo. Quando se fala, por exemplo, do aquífero Guarani, que é tão importante, por que ali não se utiliza aquela água? O que há no entorno? As diversas passagens que há aqui dos incas, maias e astecas no sul, no sudeste, no centro-oeste, espalhado por todo esse território. Por que se fala tanto do Pantanal e da floresta amazônica? Será mesmo por causa das queimadas? Será mesmo por causa do rio? Tudo isso é importantíssimo, mas é uma grande cortina de fumaça pelo que há embaixo. Assim como eu falei para vocês sobre as pirâmides, que são lindas, maravilhosas, são poderosas, mas o que há embaixo das pirâmides é muito mais poderoso do que o que está à mostra, do que o que está à vista, do que o que está exposto. O mesmo se dá aqui no Brasil. Por isso, as Chapadas, a Pedra da Gávea, áreas que foram discutidas no passado como porto, aeroporto de disco voador,
chama-se atenção para algumas coisas para esconder o mais importante. Passagens e acessos vinculados ao projeto Micá no núcleo do nosso planeta. De onde a gente traz a energia dos 7 dragões Elohim com Mara. Tudo isso, vários xamãs do passado já sabiam. Percebe a quantidade de informação que foi aglutinada aqui agora de várias fontes. Outros grupos, para não parar por aí, como a Ordem de Ramatiz, o maravilhoso e poderoso Ramatiz, e a Ordem dos Franciscanos, estão entre essas escolas também. Você vê que aqui eu procurei fugir um pouco do óbvio, para citar outras escolas que, na verdade, são universidades ascensionais, implantadas aqui. E, através de escolas como essas, a Ordem Santa Esmeralda avalia cada ser em processo de verticalização. Avalia você. Mas não é um julgamento, não é um tribunal, é uma avaliação constante. E aí, Lanadex e mestres, para fechar a lógica da sequência de hoje, são conhecedores e são influenciadores de tudo que eu falei aqui hoje, que estão nas mitologias, várias foram ali trazidas por esses seres, e dos universos gêmeos, o Brahma Loka e o Buloka, que é Nébado. Então, essa imagem é bem sugestiva, a história invisível dos Rosa Cruzes. Aí tem até uma cruz aqui com as rosas e a sociedade secreta mais misteriosa do mundo. Talvez quem seja Rosa Cruz, ou quem foi Rosa Cruz, que já estudou um pouquinho disso, sabe em parte do que eu falei, ou sabe até muito mais o que é passível de acontecer, e compreende melhor essa informação que eu tentei passar aqui para vocês. Essa é mais uma imagem ilustrativa de um samurai sagrado. Como eu falei, eles são metamorfos. Mas para você, somente aquele que tem poder sobre si mesmo se torna sábio. Faça a sua própria construção, o seu projeto, o seu Qigong. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Muito gratificado por estarmos aqui hoje. Somos hoje quase 600 juntos. Isso para mim é uma marca absurda. Eu mesmo jamais projetei tantos de vocês ativos, comentando, participando, juntos. E essa aula para mim ficou muito interessante. Muito acima do projetado, muito acima da média. É claro que Rancor e Roquiná estão aqui muito presentes, me inspiraram o tempo todo para que eu pudesse fazer essa ligação dos saberes, que é o que eu tenho focado em tentar passar para vocês entenderem como é possível ler de tudo, estudar de tudo e ver aonde eles se encontram. Parar de achar que o autor X briga com o autor Y, que entre eles há esses ismos, não há. É tudo saber universal, é tudo saber sideral. Fiquem em paz, beijo no coração de vocês, até a nossa próxima aula, que já será de número 10, e já na sexta-feira tem a palestra sobre os evangelhos, que eu também acho que vocês vão gostar muito, porque já está renovada. Até o nosso próximo encontro.